Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 8 de setembro, né? Ontem foi um feriado maravilhoso, bem ensolarado. Quem aí viajou, quem aproveitou com a família, e a Gabi descansou bastante, tá? Pra gente começar essa semana bem esperto, sem preguiça nenhuma, né? Então, vamos lá. Ontem foi comemorado o Dia da Independência do Brasil, né? Vocês já conhecem a história da independência do Brasil? Então, a tia Gabi vai deixar um videozinho aqui para explicar melhor para vocês, tá certo? Vocês agora vão assistir o videozinho explicando o que significa essa data, né? Essa data comemorativa, que é a independência do Brasil. E daqui a pouquinho a gente volta para confeccionar uma surpresa, tá bom? A nossa história de hoje fala sobre a independência do Brasil. Era uma vez um país muito bonito, rico, cheio de plantas e animais. Até que, em 1500, os portugueses chegaram no Brasil e o nosso país passou a ser colônia de Portugal, onde os seus governantes ocuparam e exploraram as terras brasileiras. Por muitos anos foi assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele veio em um enorme navio com toda a sua família e morou alguns anos aqui. Mas ele teve que voltar a Portugal. Mas o rei deixou no Brasil o seu filho, o príncipe Dom Pedro I, para governar o Brasil. Dom Pedro I gostava muito das terras brasileiras e as pessoas também gostavam muito do príncipe. Portugal passou a ter conflito com os governantes do Brasil, pois eles queriam que o Brasil ficasse dependente de Portugal. Mas Dom Pedro I não queria isso, não. Ele não achava certo e começou a lutar para mudar isso. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I foi até a beira de um rio chamado Rio Ipiranga, levantou a sua espada e gritou: "Independência ou morte!". Naquele dia em diante, o Brasil ficou livre de Portugal. E é por isso que todo dia 7 de setembro comemoramos a independência do nosso país, o Brasil. Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, no seu cavalo à beira de um rio, gritou pra quem quisesse ouvir: independência ou morte! Viva o Brasil! Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, com seu chapéu à beira de um rio, gritou pra quem quisesse ouvir: independência ou morte! Viva o Brasil! Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, com sua espada à beira de um rio, gritou pra quem quisesse ouvir: independência ou morte! Viva o Brasil! Viva Dom Pedro! Viva o Brasil! E aí, pessoal, vocês viram como foi essa historinha? Gostaram? Muito bem! Essa história aconteceu aqui, ó, no Brasil, há muitos anos atrás, né? Agora a gente vai fazer uma atividade maker. A gente vai produzir, ó, a espada de Dom Pedro e o chapéu que ele usou, ó, no dia da independência. Independência ou morte! Então, quem aí sabe produzir esses itens aqui?
Iremos precisar apenas de jornais e fitas. Olha só, bem prático, né? Então, que a Gabi vai deixar aqui o passo a passo para a gente produzir o nosso chapéu e a nossa espada, tá bom? Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para nós brasileiros, para nossa nação brasileira. É nesse mês de setembro que a gente comemora uma data muito importante para nós. No dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. Mas o que é essa independência do Brasil? Vamos ver? Hoje vamos falar sobre o Dia da Independência do Brasil, um dia muito importante para o nosso país. Para explicar, vou voltar lá no ano de 1500, quando as caravelas portuguesas chegaram aqui no Brasil. Pois bem, das caravelas portuguesas desembarcaram, olha só, os portugueses. Mas o nosso país já era habitado pelos índios. Mas mesmo assim, os portugueses dominaram as terras brasileiras. A partir disso, então, o Brasil se tornou uma colônia de Portugal, ou seja, Portugal mandava no Brasil. Isso durou até o dia 7 de setembro de 1822, quando às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I, em cima de seu cavalo, mas alguns historiadores dizem que era um jumentinho. Ele gritou o seguinte: independência ou morte! A partir daí, o Brasil ficou livre das ordens de Portugal e Dom Pedro I se tornou o imperador do Brasil. Para relembrar esse feito, todo dia 7 de setembro é comemorado a independência do Brasil. Para a gente fazer a nossa atividade, nós vamos precisar de uma folha de jornal. Se você não encontrar ou não tiver uma folha de jornal, você pode usar um panfleto de mercado ou uma folha de revista. A gente vai fazer um chapéu de soldado e uma espada. Vamos lá? Eu vou sentar no chão para ter mais espaço e pegar a folha do jornal. A folha do jornal é uma folha bem grande, então eu vou dividir ela ao meio, na marcação onde dobram as páginas, e eu vou usar apenas um lado do jornal. Esta folha do jornal eu vou fazer a dobradura dela no meio, juntando as duas pontinhas, e depois vou dobrar ao meio novamente, colocando a parte que abre para baixo. Então, eu vou juntar as duas pontinhas e fazer a marcação do meio. Vou abrir novamente e vai ficar a marcação no meio. Então, vou pegar os dois lados, as duas pontas, e dobrar na marcação que eu deixei, formando um triângulo. Em seguida, eu vou dobrar as duas páginas, as duas folhas para cima, de um lado, viro e dobro do outro também, na mesma marquinha. As pontinhas eu vou dobrar para a parte de dentro, então vou fazer o formato do triângulo, dobrando as pontinhas, depois eu viro do outro lado e dobro as pontinhas novamente do outro lado. Eu posso usar fita crepe ou durex ou cola para colar as duas pontinhas para elas ficarem bem presas.
Eu posso usar também um giz de cera ou um lápis de cor para decorar o meu chapéu. Agora, com a outra parte do jornal que eu tinha destacado, nós vamos fazer a espada. Então, começando numa pontinha, eu vou dobrando, fazendo um rolinho, começando da pontinha até o final do jornal. Então, eu vou enrolando, enrolando, até chegar no final, fazendo um rolinho com a pontinha dos dedos. Chegando no final, na última pontinha eu vou passar a cola para terminar de girar, para que fique bem preso e não solte o caninho. E aqui está o nosso canudinho de jornal. Agora a gente vai pegar de um lado da pontinha e dobrar como se fosse a parte aonde segura a espada. Então nós vamos passar a cola e dobrar até a pontinha chegar no lugar certo. Então você pode medir sua mãozinha antes de colar para ver a distância. E colar. E aí está a bainha da nossa espada. Muito legal, não é? Você conseguiu fazer o seu chapéu e a sua espada? Lembre-se que você sempre pode pedir a ajuda de um adulto para te ajudar. Muito bem, pessoal, super prático. A gente já produziu, né, os nossos itens, o nosso chapéu e a nossa espada. E agora você já está pronto para brincar em casa de independência ou morte. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje, tá? Amanhã também teremos aulinha e espero por você aqui. Apesar que amanhã é no Meet, né, que a Gabi já estava esquecida, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Tchau!